Agora vamos passar à pergunta do Fábio Félix. Ele tem 3 minutos para fazer a pergunta. Olá a todos, bom dia a todos. Como eu sou representante do pessoal, me falaram, tem que fazer a pergunta mais fácil, né? Para o Plínio conseguir responder numa boa. Mas eu vou fazer algumas perguntas, assim, né? Primeiro, me apresentar, eu sou Fábio, já me apresentaram, eu sou assistente social, formei aqui na UNB em julho do ano passado e trabalho num grupo de pesquisa da universidade hoje. E sou militante do PSOL há alguns anos e secretário de Juventude atualmente do PSOL, da executiva do partido. A gente está construindo aqui no Distrito Federal, com certeza, a campanha do Plínio Presidente, que é uma campanha decisiva, importante e fundamental para o PSOL. Além de outras campanhas importantes, como a do companheiro do Toninho, que é presidente do PSOL no Distrito Federal e vai ser o nosso pré-candidato, se tiver algum representante do TRE aqui, né? Pré-candidato do PSOL ao governo do Distrito Federal, também para apresentar uma alternativa do nosso partido no DF. Então, só para registrar que isso é fundamental. Outras tantas candidaturas, pré-candidaturas que nós temos no partido que são fundamentais, porque, como o Plínio já adiantou, são candidaturas que vão trazer o perfil da luta nos próximos anos. Candidaturas que querem trazer uma pauta de luta para o Distrito Federal e para o Brasil em defesa de uma nova ordem societária mais justa, igualitária e diferente dessa. Então, acho que é essa a perspectiva. Temos a companheira Maninha, também, que é pré-candidata a deputada distrital, e temos aqui também o companheiro, que é o meu candidato, Rafa Madeira, que é pré-candidato a deputado distrital pelo PSOL também. Então, assim, eu queria fazer... Primeiro que a pergunta não vai ser tão fácil. Eu acho que é importante que o companheiro Plínio possa descrever um pouco melhor algumas questões que eu vou pontuar, que eu acho fundamentais. Assim. Primeira, a questão da dívida pública, que eu acho que é fundamental porque a gente teve recentemente uma CPI da dívida pública muito pouco noticiada pela mídia, então a gente tinha dificuldade de ter informações sobre qual era o real debate da dívida pública. A Constituição prevê a auditoria da dívida pública, e isso não acontece de fato. A população não tem informação sobre a dívida. A gente passou uma crise institucional no DF, onde a gente tinha acesso a uma informação pela mídia sobre tudo que acontecia teoricamente na crise institucional do DF, e sobre outros tantos temas, a gente tem várias informações noticiadas pela mídia. A gente não sabe como paga a dívida pública, a gente não sabe, mas a gente sabe, por exemplo, que só o mês de janeiro, a gente paga, por exemplo, um valor de dívida pública que representa o valor do Bolsa Família do ano inteiro. Agora, a gente não sabe como é calculada a dívida, como é calculado os juros da dívida, e como o Brasil paga a dívida sem fazer nenhum questionamento, e se tem auditoria de fato. E a CPI mostrou um pouco esse processo, apesar do relatório laranja que foi aprovado na CPI. Teve também o companheiro Ivan Valente, junto com outros parlamentares, também a Maria Lúcia Fatorelli, que está presente aqui hoje, prestigiando o debate do Plínio, apresentaram, junto com várias organizações, um relatório alternativo a esse processo. Então, eu queria saber do Plínio qual é a solução da dívida pública. Essa é uma primeira pergunta que eu queria colocar. E hoje, a gente está em Brasília, está acontecendo um processo também decisivo, que é a Marcha Nacional contra a Homofobia. É uma marcha decisiva porque os movimentos sociais na área do movimento LGBT têm se mobilizado há muitos anos para discutir a criminalização da homofobia. Porque hoje, no Brasil, morrem diversos homossexuais todos os dias e nada é feito. E está acontecendo essa marcha agora lá na Catedral. É simbólica que aconteça na Catedral. E qual é a posição do Plínio sobre a criminalização da homofobia e sobre a união civil? Tão importante debate e luta que tem acontecido no último período. Pela oportunidade, acho que eu queria agradecer. O Grupo Brasil em Desenvolvimento tem feito um excelente trabalho, acho que na produção de textos, na discussão da universidade, no fomento da discussão, e com certeza, sem dúvida, a iniciativa de trazer os presidenciáveis aqui, de trazer pessoas que possam ter essa interlocução com a universidade, esse debate é fundamental. Então, sem dúvida, o Grupo Brasil em Desenvolvimento está de parabéns pelas iniciativas que tem tido na universidade no último período. Valeu, galera. Obrigado, Fábio. Antes da resposta do nosso convidado, eu gostaria de lembrar que estamos recebendo as perguntas a serem sorteadas pela plateia com a Laila. É só levantar a mão, a Laila ou a Sayonara vão até vocês para falar como será o procedimento. Plínio de Arruda Sampaio. A melhor pessoa para responder essa pergunta está sentada ali, a Maria Lúcia Fatorelli. Ela que levantou esse problema, que fez esse estudo formidável que está aqui, né, e que permitiu ao deputado Ivan Valente, do nosso partido, a colocar a questão na CPI da dívida. A verdade é a seguinte: esta dívida é extremamente enganosa e nós lidamos com ela há um tempão. Quando eu fui constituinte aqui, o senador Severo Gomes fez uma auditoria e ficou provado
que a maior parte dessa dívida é pura manipulação. A dívida mesmo é muito menor, não tem esse tamanho, essa dimensão que se dá aí. E aqui no caso nosso, mesmo que ela fosse absolutamente legítima em todos os seus pontos, tem um problema objetivo. Não há recurso para fazer a reforma agrária, para fazer uma boa educação, para fazer a reforma urbana, para cuidar da saúde, se você não prolongar a dívida, porque é só comparar os gastos do pagamento da dívida com qualquer outro programa, mas é uma desproporção assim de 5 vezes, 8 vezes, 10 vezes, 20 vezes, assim não é possível. Então, é a camada mais rica da população. Ela tem que aceitar receber esse dinheiro com mais tempo, o que for realmente devido. Então, essa é a minha posição, isso é que nós vamos defender lá, e temos na nossa legenda a Maria Lúcia, que é a campeã desse troço aí. Segundo ponto, acho preconceito uma babaquice. Preconceito é uma babaquice. Essa repressão sexual é uma repressão de dominação, é um controle sobre as pessoas, é um controle dos homens sobre a mulher. Eu tinha um tio que dizia assim, eu acho muito bom religião. Mulher precisa ir na religião porque ela se segura. O que prova que ele era seguríssimo, né? Então, eu acho isso muito equivocado. Vou estar na passeata, vou assinar o manifesto, estou de acordo com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isto é nada impede, é um absurdo impedir isso, entendeu? Acho que tem perfeita liberdade de fazer isso. E o que nós precisamos acabar no país é com o preconceito. Preconceito contra negro, preconceito contra homossexual, preconceito contra judeu, preconceito. Isso é que é o fim do mundo, isso envenena as relações, não tem o menor sentido. De modo que estou favorável, e mais, sou favorável à adoção de criança por casal homossexual. Porque os psicólogos dizem que o que é importante para a criança é o afeto. O que é importante para a criança é a segurança que ela tem junto. Se aquele casal dá a ela aquela segurança, não tem problema nenhum. E os estudos também demonstram que não necessariamente a criança criada numa casa homossexual tem tendência homossexual. Porque isso é uma configuração psicológica própria. Outro dia eu estava com uma pessoa preocupadíssima que o filho dele, com 6, 7 anos, apresentava traços homossexuais. E ele, um machão daqueles, estava apavorado. Então foi falar com ele, eu falei, olha, os psicólogos dizem o seguinte, que esse é um traço psicológico que os 5 anos, 6 anos, 7 anos já se manifesta. E quanto mais o cara reprime aquilo, pior. Aí dá brotueja. Toda vez que você reprime alguma coisa, dá brotueja. Não pode. Então eu quero dizer para você, tem uma maior